José. Ave Maria, Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar. Eu gostaria que você desse valor nesse momento. Não é porque eu estou pregando que você deve dar valor na pregação, não. Você está entendendo? É porque é sua obrigação dar valor na pregação. Vá que Deus fale por meus lábios, né? Então, vamos dizer assim, você deve dar valor a essa pregação. E como é que é dar valor? Não fica disperso, né? Não ficar ligado em outras coisas que não a pregação. Eu estou pedindo isso, irmãos, não é porque sou eu que estou pregando, eu repito, tá? É porque de fato o pessoal conta uma história, né? O padre Raniero contou essa história, que o Papa João Paulo II estava escutando uma pregação do padre Raniero, que é o pregador da Casa Pontifícia. E o padre Raniero atrasou um pouco, passou do horário de falar, tinha que terminar a tal hora, ele já tinha passado uns 5 minutos, sei lá quanto tempo, e o Papa tem uma agenda muito cheia e tal, né? E já tinha outros compromissos importantes, às vezes com presidentes de países e tal. E aí o cara que cuida lá da organização, né, ficou agoniado assim, querendo que o Frei Raniero acabasse logo, para o Papa ir para o próximo compromisso. E aí chegou no ouvido do Papa e falou: olha, já está passando a hora, né, nesse outro compromisso. Aí disse que o Papa falou para ele: senhora, quando tem um homem de Deus falando, a gente cala e escuta. Eu não estou falando que eu não, tá, pessoal? Eu só estou contando como é que ele valorizava o momento da pregação, né? Ele não arredou o pé enquanto o pregador não terminou. Ele dedicou toda a atenção à pregação. Amém? Amém. Agora imagina se você dedicar toda a atenção à pregação e Deus não te falar nada, né? Aí você me perdoa, tá? Se você dedicar e Deus não te falar nada, você me perdoa. Mas ele vai falar porque ele é misericordioso e bom. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo. Deixa eu pegar aqui. Trinta e cinco. É uma passagem que você já conhece bastante. Romanos capítulo 8, versículo 35. Eu estou dando muito valor nessa pregação. Espero que você dê também. Quem nos separará do amor de Cristo? São perguntas. A tribulação? Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura poderá apartar
nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Eu estava meditando nessa palavra, né? E eu fiquei muito impressionado de como Paulo evoluiu espiritualmente. Eu acredito que Paulo um dia foi um cristão assim de pequena qualidade, né? Eu acredito que ninguém começa no topo da carreira, né? Então eu acredito que um dia ele foi um cristão comum, como, vamos dizer assim, como nós, né? Sem grandes virtudes. Mas como esse camarada, esse rapaz chamado Paulo, se desenvolveu na vida espiritual. Como ele alcançou uma estatura espiritual invejável, que nós temos que observar, né, para aprendermos com ele. Como ele conseguiu quebrar paradigmas, né? Como ele conseguiu evoluir para uma posição espiritual assim bastante avantajada, bastante robusta, né? Paulo cita inúmeras situações, reveses, inúmeras tribulações, dificuldades, das quais ele passou, né? A fome, a nudez, a espada, a prisão, a perseguição, coisas que ele tinha passado. Na primeira lista, né? Ele fala das coisas que ele tinha passado. E a maneira como ele aborda esse assunto nos mostra como que ele venceu essas coisas. Porque Paulo não está falando das coisas sob o efeito delas. Você não percebe isso na passagem? Paulo não está assim, sofrido, esmagado, sob o domínio dessas tribulações que ele tinha passado. Paulo está falando já com elas vencidas, com elas derrotadas na vida dele. Paulo está associado a Deus, olhando para as coisas que ele passou, a perseguição, a fome, a nudez, aquela relação que eu acabei de ler aqui. Ele está em pé, firme, inteiro, e dizendo assim: nenhuma dessas coisas que foram duras de passar foram suficientes para me derrotar. Nenhuma dessas coisas que eu passei tiveram o poder de me fazer acreditar que Deus não me ama. Essas coisas não conseguiram arrancar de mim a convicção que eu tenho de que Deus me ama. Elas não conseguiram arrancar de mim. Nem a tribulação, nem a fome, nem a prisão, nem a perseguição, nem a nudez, nem a angústia. Então Paulo é um cara extraordinário, sabe, irmãos? Ele está do outro lado já. Ele já atravessou para o outro lado. Ele já está colocado numa posição inabalável. Ele se tornou um homem inabalável. Essas coisas não conseguiram destruir a fé dele. Elas tentaram, elas lutaram, mas elas não conseguiram. Eu sei, a lista de problemas que Paulo teve, eu tenho certeza, os problemas dele foram muito mais graves do que os que nós passamos. É ou não é? Nós também passamos problemas
dificuldades, angústias, nós todos passamos, né? O Roberto falou essa semana, não tem ninguém que não tem luta. Todo mundo tem luta. Todo mundo tem luta, não tem ninguém que não tem luta. Mas eu vejo que nós falamos de nossas lutas, não como Paulo falou das dele, não já como elas derrotadas, não já analisando elas, fazendo uma análise já com elas fora da vida dele. Ele personificou os seus problemas, ele deu personagem a seus problemas. Ele falou: seu angústia, você não é capaz de me derrotar. Ou tristeza, você não é capaz de me derrotar. Ou fome, você não foi capaz de me derrotar. Ele deu personalidade aos problemas. Olhou para eles e falou assim: olha, vocês não conseguiram fazer um estrago na minha vida a ponto de eu deixar de acreditar que Deus me ama, a ponto de eu desistir do meu ministério, porque certamente essas coisas que lhe aconteceram, todos esses problemas que ele relatou e muitos outros que ele não relatou, obviamente, ele não está fazendo uma lista completa de tudo que ele passou na vida, ele está citando alguns pontos, né? Algumas coisas que lhe sobrevieram. Então, essas coisas não foram capazes de colocar em risco o ministério dele. Não há na Bíblia nenhum relato de Paulo dizendo assim: será que eu tenho mesmo esse chamado? Será que Deus me chamou mesmo para esse ministério que eu estou à frente, né? O ministério da pregação da palavra, o ministério de fundar comunidades. Será que Deus me chamou mesmo? Porque eu ando passando por tantas coisas, eu passo por tantas dificuldades, né? Era de se esperar que ele tivesse dúvidas, ou não é? Quando nós estamos passando momentos difíceis, quase que subitamente não vem no nosso coração as dúvidas quanto ao nosso ministério, quanto à nossa vida espiritual, quanto ao caminho que nós estamos. Às vezes a gente vai conversar com os irmãos, né? E o irmão fala assim: está muito difícil, está difícil. Não está fácil não. Então você vê no relato daquele irmão que ele está sob o efeito da tribulação que ele está passando. A tribulação está traumatizando ele, está arrancando dele a fé que ele tem, está fazendo um estrago na fé dele. Mas com Paulo ela não conseguiu fazer isso. Ela nem arranhou a convicção dele. As tribulações nem arranharam, nem abalaram a convicção profunda que ele tinha de que Deus o amava. E isso para ele, irmão, o amor que ele percebia de Deus por ele, o amor que ele conseguiu entender, ele conseguiu sentir de Deus por ele, era tão grande, que nenhum acontecimento exterior fazia ele perder a fé. Eu não sei se você entende o quão é importante que nós entendamos isso. Porque nós estamos constantemente correndo risco de deixar a caminhada por causa das dificuldades que enfrentamos, e que nem são tão graves quanto as que Paulo enfrentou.
Nós temos também tribulações difíceis, graves, né? Que só nós que estamos passando é que sabemos o que elas significam para nós. Mas se você for medir, né? As de Paulo foram bem maiores, bem mais graves, bem mais danosas, com poder de fazer um estrago muito maior do que as que eu passo. Esse Paulo era um cara extraordinário, sabe, irmão? Eu vejo nessa leitura um camarada que está desafiando os males a derrotá-lo. Eu vejo um cara que está assim, olha, nem você angústia, nem você medo, nem você tribulação, nem você prisão, nem você fome, nem você perseguição, nem nada. A gente vê essas coisas, né? E não entra em cada uma delas para ver o potencial de estrago que cada coisa dessa tem. Vamos falar só da fome. Uma pessoa que está passando fome é um servo de Deus. A pessoa é servo de Deus. Está à frente do ministério que Deus entregou, né? Está à frente da igreja. Tem uma grande missão, vamos dizer assim, tem uma grande posição no reino de Deus e está passando fome. Ele passou fome. Então você imagina esse cara na hora que está lá sentindo fome. E as dúvidas que poderiam vir sobre ele, né? Cadê Deus? Cadê Deus que me escolheu para servir, para implementar a sua igreja? Porque foi Paulo que implementou a igreja, Paulo que começou a igreja, né? Os apóstolos, e Deus escolheu especialmente Paulo para lançar as primeiras bases da igreja, os fundamentos da igreja. Foi Paulo que explicou a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Foi Paulo que interpretou Jesus à luz do Velho Testamento para que o povo entendesse que ele era o Messias. Foi Paulo que mostrou as profecias, como elas coincidiam com Jesus. Então ele era esse cara. E ele está lá passando fome. Se a gente viveu um pouquinho esse momento, né? Ele está na prisão. Ele foi chicoteado. E nenhuma dessas coisas graves, difíceis de se passar, a gente fala aqui, parece que é coisa, são apenas tópicos, que ele citou vários tópicos assim, esse, aquele outro, mas vai passar por cada um daqueles tópicos para você ver se você consegue sobreviver no final com fé. Aqui nós estamos falando da fé. Será que você consegue sobreviver no final com fé? Nós temos, irmão, no nosso meio tanta fraqueza. Nós temos irmãos que não suportam o defeito do outro e desistem da caminhada, porque o outro cometeu um erro. Por pequeniníssimas coisas, nós abrimos uma brecha com a nossa fraqueza, com a nossa falta de fé, para se criar dentro de nós todo um sentimento de vontade de desistir, um sentimento de não aceitar, né? Não aceitar aquilo, desistir da caminhada. Eu meditei muito nessa passagem para falar aqui hoje sobre ela, porque como à frente dessa comunidade, né? Eu e o Márcio, a gente está sempre conversando, a gente ora todo dia nós estamos na capela orando, e a gente conversa muito também. E nas conversas, né, a gente vai sentindo o que está se passando na comunidade, sentindo os ataques do mal. Porque eu vou dizer uma coisa para você aqui, irmão, ó. Todas essas coisas, lá em última instância, são obras do maligno,
para tirar Paulo daquele ministério. É porque às vezes a gente fala de obra do maligno, às vezes a gente pensa que é assim, ó. O demônio então entrou em Paulo e ficou tentando derrubar ele. Não, não é assim. É assim, ó, faz parte da engenharia do demônio. O demônio tem ação dentro da pessoa, quando ela permite, é claro, e o demônio tem ação fora da pessoa. O demônio tem uma estratégia, uma engenharia para nos derrubar. Ele tem um plano, um projeto para te derrubar. E ele usa de todas as circunstâncias, de todas as oportunidades que ele tem para forçar você a deixar a obra. Às vezes você pensa assim, não, eu acho que o demônio não faz isso comigo, porque a minha importância é tão pouca. A minha importância é tão pouca, né? Eu sou tão insignificante. O demônio não precisa perder tempo comigo. Ele tem gente mais santa, mais importante para derrubar do que eu, né? Mas você está enganado. Ele investe também na sua derrubada. Seja você que cristão você for, que nível você tiver. Eu não digo que ele entra dentro de você, mas ele sugere, ele fala, ele faz essa engenharia, né, de acontecimentos para te desanimar. Não é só ele também, tem também nossas fraquezas. Mas há, irmãos, um meio. Paulo descobriu esse meio. Há um meio de vencer todas essas coisas. É preciso que nós entendamos, irmãos, que aqui está o centro do cristianismo. O que é o centro da coisa? O centro de tudo é amar, né? Mas o centro da nossa caminhada, qual que é? É vencer. É essa luta que Jesus disse que nós temos que vencer. Porque sempre haverá situações batendo a sua porta dizendo assim: desiste, rapaz, desanima, rapaz. Isso aí sempre. Esse é o centro da luta cristã, cara. Foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Foi isso que Satanás tentou fazer com todos os seus servos durante toda a história do cristianismo. E é isso que ele continua fazendo com a gente. Ele não tem novidade, não. Ele continua agindo como ele sempre agiu. Esse é o centro do negócio. Para quem que Jesus disse assim, ó, ao vencedor eu darei a sentar-se comigo no meu trono? Para quem que Jesus disse isso? Ao vencedor de quê? Foi para o Flamengo que ganhou o campeonato? Não foi, porque o Flamengo só fica no cheirinho. Foi para quem que Jesus falou isso? Ao vencedor eu darei. É para aquele que vencer essas lutas, essas que Paulo está dizendo, e as suas que você tem. São essas as lutas que você tem que vencer. E chegar no final, né? Não só no final, a cada momento e vencendo essas batalhas. E como é que Paulo, irmãos, conseguiu, né, essa força? Como é que Paulo evoluiu para esse ponto? Como é que Paulo conseguiu se tornar esse cristão com esse nível de força e de convicção? Como é que ele conseguiu isso? Eu procurei essa resposta, sabe? Falei, Jesus, qual é o segredo que Paulo tinha? Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguia, Jesus? Porque eu, quando passo por uma tribulação, aí eu já desmorono, aí eu já fico longe de Deus e colado com a tribulação, e vivendo sob os efeitos dela, e vivendo sob o tacão dela, e fica assim duvidando: Deus me ama, por que Deus deixou passar isso? Outras pessoas têm vida melhor do que eu. Outras pessoas têm vida melhor do que eu. Por que para outras pessoas Deus deu tanto e para mim Deus não deu? Vou usar aqui os irmãos da comunidade. Posso usar? Eu estou com dificuldade financeira. A vida boa é do irmão lá, né, que tem um alto salário. Vou falar quem é, não, tá?
Vou falar que é o Tigrão, não, né? Ah, se eu tivesse o salário do Tigrão, talvez eu seria feliz, né? Se eu tivesse as condições de vida do outro, né? Então, irmãos, esse é o centro do negócio, cara. O vencedor que vai sentar-se com Deus e receber a coroa e receber o galardão, o seu galardão, você sabe o que é o seu galardão? É exatamente a vitória sobre todas essas intempéries que haverá na sua vida. Esse é que é o galardão. Você vai chegar no céu com um galardão. Não é o seu merecimento, não, é um galardão. Deus vai falar assim: olha, você venceu. Você não me abandonou, você não me deixou. Vivendo tudo que você viveu. Uns têm lutas maiores, outros têm lutas menores, né? Uns têm lutas difíceis demais. Que eu olho e falo assim: eu não aguentaria. Eu não aguentaria a luta desse irmão. Mas Deus é quem sabe, né? O tamanho da cruz de cada um. Você tem que vencer a sua luta. A sua luta você tem que vencer. Eu gosto também de Jesus pelo seguinte: Jesus não é... Ele não mima, ele não aceita menino mimado. Jesus não aceita gente mimada, sabe? Ele não adula. Eu gosto muito desse aspecto de Deus. Ele não fica adulando, falando: não, meu filhinho, eu não vou te deixar acontecer nada de ruim, não. Ele não faz isso. Ele não aceita gente mimada. Ele é verdadeiro. O salmo, né, que o Márcio leu o sábado lá para nós, né, que diz o salmo lá, o sábado não, quinta-feira, né, no final: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Beleza, adoçou sua boca, né? Aí vem a segunda etapa: se tiveres que atravessar a sombra do vale da morte, eu estarei contigo. Ele não disse assim: você não vai passar em sombra do vale da morte, vai ser tudo bacana. Ele não disse não. Ele falou: se você tiver, você vai passar. Se você tiver que passar no vale, você vai passar. Eu te faço uma promessa: eu vou passar junto com você. É só isso que eu te prometo. E isso é o suficiente. É isso que eu quero. Enquanto Satanás usa toda a sua engenharia para te derrubar, Deus usa a engenharia que Satanás usou para te derrubar, para te aperfeiçoar. Entenda isso, para te fazer crescer, para te aprimorar, para te fazer como Paulo. É por isso que nós temos que ter paciência, porque Deus transforma as insídias de Satanás para nos derrubar em coisas para nos aperfeiçoar, em ações para nos aperfeiçoar. De todas aquelas tentativas de derrubar Paulo, porque ele ficou com Deus, saiu um cara aperfeiçoado lá na frente. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou te dar o exemplo de Satanás, para você entender o que eu estou querendo dizer. Não são as coisas que te acontecem que te fazem infeliz, que te derrotam. Não são as tribulações da vida que te derrotam. Não são elas. O que te derrota é uma outra coisa. Satanás, antes de ser Satanás, quando ele era o anjo Lúcifer, ele era perfeito. Não existia na vida dele nenhuma tribulação. Onde é que ele vivia? No céu. Ele era lindo. Ele era a mais linda criatura de Deus. Está lá no livro de Ezequiel, né? Se você nunca leu, está lá em Ezequiel 28. A descrição do demônio. Como ele era lindo. Como ele era poderoso.
como Deus o cercou de bênçãos, como Deus encheu, Deus caprichou para dar a ele tudo de bom, colocou ele no topo da criação, pôs ele para morar no céu, ele era da cozinha de Deus, ele era chegado. Ou seja, ele não tinha nenhum motivo, irmão, nenhum motivo para estar insatisfeito, nenhum motivo. E mesmo ele tendo tudo isso, ele conseguiu estar insatisfeito com alguma coisa. Ele conseguiu achar, ainda que foi pouco, que Deus deu para ele. Eu estou te dando esse exemplo assim, máximo, para você entender que mesmo que Deus cumule você de tudo que você pensa que te faria feliz, muito dinheiro, uma vida regalada, festa, passeio, tudo que Deus te proporciona, se Deus te proporcionasse exteriormente tudo que você acha que seria a sua felicidade, se não houver aqui dentro de você uma ligação com Deus tal como a de Paulo, você não seria feliz, você não seria realizado, mesmo tendo tudo. A prova cabal disso é o demônio. Ele teve tudo exteriormente falando, tudo, e não conseguiu ser feliz com todas aquelas condições que lhe foram dadas. Então, a conclusão é assim, irmãos, ó, você tem condições de ser feliz com a vida que você tem hoje. Você precisa descobrir. Eu sei que é muito difícil, eu sei que esse é o ápice da batalha, irmão. Esse é o ponto central da batalha da sua vida. Esse é o ponto máximo da sua batalha. Você está naquela batalha e encontrar nas dificuldades, nas situações que você está vivendo, a graça de Deus. Encontrar as maravilhas de Deus. Enxergar que você tem muitas coisas boas. Apesar de ter aquelas lutas, você está eivado de bênçãos, de graças. Aqui também é um campo que Satanás age muito. Esse é um campo que Satanás deita e rola, sabe qual é? Não nos deixar enxergar as bênçãos de Deus, nos fazer cego para as bênçãos de Deus, criar negatividade na nossa mente, fica cheio de negatividade, vendo só as coisas negativas, vai no retiro e vê só coisa negativa. Tudo que vai fazer é ver só o lado negativo. Não consegue enxergar as maravilhas de Deus, as coisas boas. Ah, mas eu estou passando dificuldade, meu problema financeiro está muito difícil. Eu sei, irmão, mas na sua vida, apesar desse momento que você está vivendo, que é passageiro, não é eterno, em breve vai passar. Existem muitas coisas que você pode valorizar. Você não pode esperar a mudança para você ser feliz. É isso que eu estou tentando te dizer. Paulo era feliz, era realizado, era vencedor, vivendo todas aquelas situações. Veja que contraste, né? Um está numa ponta, outro está na outra. O demônio tinha tudo e não conseguiu ser feliz. Paulo não tinha nada e conseguiu ser feliz. Isso aconteceu com Maria também, né? O demônio tinha tudo, irmão, e não conseguiu ser feliz. Então não é tendo tudo que você vai ser feliz, é tendo o principal. Existe uma coisa que você precisa ter. Nós precisamos de evoluir para esse ponto. Você sabe o que nós estamos caminhando, irmão? Para evoluir espiritualmente. Nós escutamos palestras, nós lemos Bíblia, nós lemos livro, nós caminhamos na caminhada espiritual para evoluir. Nós temos que evoluir. Paulo evoluiu. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que ser ambicioso em evoluir espiritualmente. Eu não
posso ficar acomodado. Às vezes você pensa, mas eu não tenho estudo, não tenho muito estudo. Não se trata de estudo. Não é estudo acadêmico que faz você evoluir. É conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus se adquire se entretendo com Deus, lendo também a Bíblia. Existem todos esses meios, são meios, né? Mas eu posso ser um grande servo de Deus sendo analfabeto. Eu posso ser um servo super evoluído de Deus, vencedor de todas as batalhas da minha vida, sendo analfabeto, tendo muito pouco estudo. Não são esses instrumentos que me fazem ser vencedor da luta. Então o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, irmão. Você precisa encontrar na vida que você tem hoje a sua satisfação. Você não pode viver a vida que você tem hoje insatisfeito, porque é aí que está o problema. Você quer que sua vida mude para acabar a sua insatisfação, mas ela só vai mudar quando você mudar. Nem as coisas que tem que mudar para a sua insatisfação acabar. É a sua insatisfação que tem que acabar para as coisas mudarem. Não é Deus que precisa mudar em relação a você. É você que precisa mudar em relação a Deus. Deus não precisa mudar nada da maneira que Ele está agindo hoje na sua vida. Ele não precisa mudar nada. Deus é perfeito, Ele não está fazendo nada de errado com você. Fazendo nada de errado. É você que precisa mudar a relação com Ele. Essa relação que te dá essa garantia, sabe? Que me coloca assim, olha, nem a tribulação, nem a fome, nem a peste, nem o anjo, nem a morte, a vida, nada nos vai me separar. Nada acaba com a minha convicção. Nada me tira a minha fé. Nada tira a minha alegria. Nada tira a minha felicidade. Nada tira. É isso que Paulo está dizendo. E é esta a proposta que Deus está fazendo para nós. Entenda uma coisa, ó, há uma proposta, há um ponto central na sua vida. Você vai vencer ou você vai perder? Esse é o ponto central do negócio. Eu tenho certeza que existe na sua vida inúmeras bênçãos de Deus, e que se você conseguir enxergá-las e conseguir se alegrar com elas, se satisfazer com elas, encher seu coração de gratidão por elas, aí você provoca a mudança interior que é necessária para que aconteçam as mudanças exteriores. Você entende? Existe um processo, irmão. O Moisés dizia assim, tem um processo, existe um processo, existe um proceder. O que a comunidade gostaria de te proporcionar? Por que a comunidade nos pede para fazer votos? Porque sabe do nosso comodismo. Se você não tiver um voto que te obriga a orar toda noite com sua mulher, você não ora. Você começa a relaxar. Você começa E aí então você não faz aquelas práticas. Agora essa oração, pessoal, é o mínimo só. A comunidade não está te dando todos os instrumentos que você tem para se tornar esse cara que Paulo se tornou. Está te dando todos, não. Ele está falando assim, faz pelo menos esse mínimo. E agora você pode fazer muito mais. Você pode avançar para um relacionamento com Deus tal que faz de você um vencedor em qualquer situação que aparecer na sua vida. Irmão, nós não somos a igreja universal. Nós não somos. Nós não dizemos para você assim, olha,
vem para cá, que todos os seus problemas vão acabar, e você vai ganhar muito dinheiro, e você vai ficar muito rico, e sua vida vai deslanchar. Isso pode até acontecer, sabe, irmão? Mas o que nós vemos na Bíblia, o exemplo bíblico que nós temos é: eu vou te dar. Vou te mostrar aqui. Vou te mostrar o que eu estou querendo te dizer. 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Segunda Coríntios 4,16. Pode ler? É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporcionou um peso eterno de glória incomensurável. É o galardão que eu te falava. A nossa presente tribulação, passageira, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Vencer essas lutas que você está passando, se mantendo na fé, te proporciona um galardão de glória incomensurável. Essa é a sua luta. É essa a sua luta. Se você não sabia, é essa a sua luta. É essa a luta de todos os cristãos. Não te admires dessa luta. Não te admires que a luta chegou para você. Não comece a pensar assim: Deus não me ama mais. Eu vou desistir. A comunidade de São José já não me faz nenhum bem. Antes era tão legal, eu chegava lá toda alegre. Agora, irmão, você está entendendo tudo errado se você está pensando assim. Essa é a luta proposta para cada um de nós. Esse é o galardão que nos proporciona. Rapaz, quando eu leio isso aqui, eu fico até feliz, viu, Marcelo? Cheio de esperança. Sabe como é que é o título dessa leitura aqui? Esperança na vida eterna. Olha que coisa. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira. Sabe quem escreveu isso? Imagina quem escreveu isso aqui. Dá um chute aí. Paulo. Olha como é que o cara enfrenta as situações, irmãos. Olha como é que ele olha para as tribulações que se apresentam na vida dele. Olha como é que ele olha. Ele não olha assim: rapaz, eu estou passando por cada tribulação. Pelo amor de Deus, viu? Jesus parece que também, né? Nossa Senhora. A gente vai na igreja e nada melhora. Eu vou sair dessa comunidade. Essa comunidade não está mais me dando o que eu preciso, não. Ela nunca vai te dar o que você precisa. É você que tem que procurar o que você precisa. Aqui nós estamos juntos, um bando de pecadores caminhando junto, para nós todos acharmos o que nós precisamos. Não é a comunidade que vai despejar no seu colo tudo que você precisa, não. A nossa presente tribulação momentânea, eu queria ressaltar esse pedaço aqui, momentânea e ligeira. Essa situação que você está, difícil, não é eterna, é momentânea, é ligeira, vai acabar em breve. Nos proporciona um peso eterno, nos proporciona um galardão eterno, de glória incomensurável. Sabe por quê? Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu estou encerrando, né? Para não cansar você. Eu fiz uma lista aqui, vou ler para você minha lista. Vou
poder ver a lista. A lista. Paulo se associou a Deus contra os males que lhe afligia. Nós, às vezes, nos associamos aos males que nos afligem contra Deus. Ficamos dizendo assim, mas Deus está me deixando passar por isso. Paulo evoluiu para uma confiança inquebrantável. Paulo uniu-se a Deus e analisou os males que lhe sobreveio. Fez uma análise da situação, estudou o que se passava com ele, entendeu o que se passava com ele. Paulo se tornou inatingível. Os males produziram um homem resistente a tribulações. Os males, isso é Paulo, né? Paulo produziu um homem resistente a tribulações. Nós, às vezes, os males nos fazem admitir a possibilidade de desistir. Os males me fazem pensar, colocar em dúvida, né? Paulo, as adversidades não foram suficientes para convencê-lo de que Deus não o amava. Paulo não acreditava que as tribulações vieram porque Deus o esqueceu. Ele não se sentiu abandonado. A gente não se sente abandonado? Parece que Deus não sabe que eu existo, parece que Deus não se importa. Você não já sentiu isso? Paulo, diante de tantas adversidades, não abandonou seu ministério. Eu preciso falar isso aqui porque nós estamos num ministério, nós estamos numa comunidade. E muitos irmãos abandonam o caminho, né? Graças a Deus, nós que estamos aqui não abandonamos. Mas existem irmãos que abandonam por nada. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. O irmão fala assim, eu estou discernindo se eu devo continuar na comunidade. Aí eu penso assim, né? Pessoal, eu sei que muitos irmãos tiveram dúvidas, não estou jogando indireta para ninguém, tá? Estou falando na boa, né? Isso, todo mundo está sujeito a essas coisas, tá bom? Todo mundo está sujeito, né? Mas a gente tem que falar dos bons exemplos. Eu estou falando do bom exemplo que é Paulo, que não deixou ninguém nada fazendo desistir, né? Então o irmão às vezes fica pensando assim, não sei se eu tenho chamado. Pode acontecer, né, cara, de eu caminhar num negócio alguns anos e depois descobrir que não tem aquele chamado. Isso é possível de acontecer. Mas se não aconteceu nada, né? Se Deus não me deu nenhum sinal, se Deus não me chamou para outro ministério, por que eu estou duvidando que esse ministério não é o meu ministério? Eu tenho razão para duvidar? Às vezes não, né? Paulo, não abandonou o ministério. Paulo, diante das adversidades, não ficou na dúvida se estava no caminho certo. Paulo não se sentiu fracassado. Paulo não se sentiu fracassado. Porque quando a tribulação vem, aí você começa a pensar que a culpa é sua, que você é um fracassado. É por isso que eu estou passando por isso, que eu sou um fracassado. É porque eu sou um fracassado, eu sou um perdedor. Aí me acontecem todas essas coisas. Paulo não cobrou de Deus tratamento melhor. Paulo não cobrou de Deus um tratamento melhor. Ele curtiu o tratamento que Deus dava. Como diz o pessoal, né? Ele surfou a onda, né? A onda veio e não afogou ele surfou a onda. Ele surfou a onda. Paulo não achou que merecia mais. Paulo não se revoltou. Não colocou em dúvida seu chamado. Não achou que as tribulações eram provas do engano
que sua vida era um engano, seu ministério era um engano. Ele não achou que tribulação era prova de que Deus não o amava. Diante das tribulações, eu vou falar a palavra que eu mais gosto. Diante das tribulações, Paulo não discerniu que tinha que abandonar o ministério. Diante das tribulações, Paulo não discerniu. Eu estou fazendo um discernimento. Diante das tribulações todas aqui, eu vou abandonar o ministério. Paulo não fez esse discernimento. As tribulações de Paulo, que tinham um grande potencial de destruição, muito maior do que as tribulações que nós passamos, não detonaram Paulo, não derrotaram Paulo, não desanimaram Paulo, não arrasaram com o ministério de Paulo, nem arranhou seu ministério. Paulo continuou inteiro. As tribulações não atingiram Paulo, não provocou estragos, ao contrário, provocou melhoras do seu ministério. As tribulações não provocou estragos no seu ministério, provocou melhoras porque ele ficou muito melhor. Não colocou em xeque sua fé, não abalou suas convicções e não o levou à desistência. Então, encerrando minha fala, que já está demorando demais, eu espero que essa reflexão aí que eu acho que Deus colocou no meu coração, eu orei muitos dias nessa passagem, Deus estava falando no meu coração, Deus me fez observar Paulo nesta passagem. Observa como Paulo reagiu aos problemas que ele tinha. Observa ele, fica observando para você ver. Encontra na reação dele a obra que eu fiz no coração dele. Sabe, irmãos, o que deixou Paulo convicto assim? O que deixou Paulo inabalável assim? Eu só vejo uma explicação. Tem uma passagem na Bíblia, mas está em 2 Coríntios. A última que eu vou ler e vamos encerrar, tá? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, 8. 2 Coríntios 12, 8. Eu preciso ler isso aqui para você, porque você pensa também, às vezes você fica pensando assim, quer dizer que a vida cristã é só vencer tribulação, né? Vou passar o tempo todo vencendo tribulação. E felicidade, e alegria, gozo, curtição não tem não. Vou passar o tempo todo vencendo tribulação, lutando. Aí também é demais, né? Deus vai passar a vida toda me... Então vou ler para você. Conheço um homem, 12, 2. Conheço um homem. Sabe de quem que ele está falando? É dele mesmo, tá? Mas ele fala que é um homem. Ele faz de conta que nem ele. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado até o 3º céu. Se foi no corpo, não sei. Deus o sabe. Não, se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Isso aqui é uma experiência, né, irmão? Fui lá no 3º céu e ouvi coisas que eu não posso falar aqui na terra. Não posso repetir as palavras inefáveis que eu escutei lá. Demais, desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser de minhas fraquezas. Pois ainda que eu me quisesse gloriar, não seria insensato, pois diria a verdade, mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê em mim ou ouve dizer de mim. Ele está dizendo assim, essa experiência
Eu tenho direito de me vangloriar dela, de falar assim, eu sou o cara, mas eu não vou fazer nada disso para ninguém achar que eu sou orgulhoso. Demais para que a grandeza, então, essa experiência, né? Demais para que a grandeza dessas revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Quando me sinto fraco, é que sou forte. Sinto alegria. Irmãos, Paulo teve uma experiência tal, né? Uma experiência tal que arrebatou ele. Eu espero que a palavra tenha plantado no seu coração mais fé, mais confiança, e que você desenvolva um relacionamento mais próximo com Deus, para que a gente evolua também para ser como Paulo era. Eu te convido, sabe, meu irmão, minha irmã, meu querido, como disse a Tânia um dia, né? Missionário São José, né? Eu escutei essa frase a primeira vez, foi a Tânia que disse. Eu te convido, missionário São José, a se relacionar com Deus pessoalmente, intimamente, a ponto de ter as convicções que Paulo tinha, a ponto de ter a fortaleza que Paulo tinha. É possível, irmão. Eu comecei essa palavra dizendo assim, ó, um dia Paulo foi um cristão normal, comum como nós, mas ele evoluiu. Então é possível que nós também evoluamos e resistamos a todas as dificuldades e tenhamos experiências consoladoras. Eu quero terminar com a consolação. Não é só vencer a tribulação, e as consolações, e as alegrias, e os momentos maravilhosos que Deus nos dá, e as realizações interiores e exteriores. A maior alegria que eu conheço, a maior alegria que eu conheço na face da terra, sabe qual é? Ser usado por Deus. A coisa que mais me deixa feliz. Meu coração se enche de uma maneira que você não tem ideia. Quando eu percebo que Deus me usou para alguma situação. Amém? Amém. E amém. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer. E nós não somos essa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ver é a maior diferença em mim. Se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se a carreira eu não completar, de que